Olá família, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio desse podcast que a gente fala de uma forma descontraída e que traz essa informação da vida cotidiana das famílias de uma forma geral. E falando em família, hoje a gente vai falar sobre um caso também muito importante e um caso que trouxe muito à tona dentro das discussões da mídia de uma forma geral e até as pessoas também. A gente vai falar sobre o Zagallo. Eu tô aqui com a Mariana também, que é a minha companheira nessa jornada aqui do podcast Falando em Família. E a gente vai falar dessa pessoa muito importante, né, Mari? Isso. Oi, gente. Meu nome é Mariana. Hoje estou aqui com uma fofoqueira de plantão para falar um pouquinho sobre a vida do Zagallo. Acredito que principalmente os homens vão conhecer e até referenciar muito o Zagallo, né? Porque ele foi um treinador importantíssimo para o futebol brasileiro, principalmente para a seleção brasileira, né? E ele veio falecer com 92 anos já, depois de uma longa estrada aí nesse mundo do futebol. 92 anos também que ele veio a falecer, né, Mari? Então é realmente uma coisa significativa. E em relação à questão do patrimônio, né, que é o que importa um pouquinho aqui pra gente, durante esses anos do futebol aí, ele construiu muita coisa, né? Ele acumulou em média, assim, que foi estipulado pela mídia, uns 13 milhões, né? E aí começou muito-se essa discussão sobre o patrimônio, principalmente em relação quando foi feito o inventário, né, Mari? Houve ali uma realização de um testamento, sim, né? E lá no testamento ficou disposto que um dos filhos ali teria a parte disponível. E o que é essa parte disponível? É aquilo que quando eu tenho os herdeiros necessários, que geralmente a gente fala que são os descendentes, né? Os filhos, sobrinhos, enfim, essas pessoas. E os ascendentes ou cônjuge sobrevivente. Como o Zagallo não tinha nenhuma cônjuge sobrevivente, então só tinha os descendentes, os filhos, porque ele também tinha 92 anos, né? Então, tinha os descendentes e aí eram os filhos. Quatro filhos, né? 4 filhos. Sendo eles, vou até pegar aqui na minha colinha pra gente falar os nomes deles, né? Que é importante. Maria Emília, Maria Cristina, Paulo Jorge e Mário César. Mário César, então, era o filho caçula do Zagallo. Sendo que esse filho caçula que ficou com 50% da parte disponível. Então, mas ele ficou com divisão, 50%, né, do que ele poderia dispor em testamento. E a outra parte, que seria os 50% restante, vai ser dividido de forma igualitária entre os filhos, né? E aí que começou a confusão, né, Mari? Não sei se você chegou a ver. Assim, é estranho, né? E eu tenho certeza que a primeira dúvida que vai vir para muitas pessoas que estão ouvindo pra gente aqui hoje é o seguinte: pode fazer isso, né? Porque na minha cabeça, né, a gente tem como uma opinião popular é que todos os filhos deveriam receber igualmente, né, a herança, né? Ele pode fazer essa distinção entre um filho e outro? Como que funciona isso? Então, Mari, esse 50% que eu posso fazer por meio de testamento, eu posso dar para qualquer pessoa, né? Eu posso dar para um amigo, posso dar para qualquer pessoa. Então, essa parte disponível que a gente chama, né, que pode ser feita essa destinação dos seus bens de forma livre, espontânea, eu posso fazer ela como eu bem entender. Mas os outros 50% eu tenho que respeitar como a legislação determina. Então, esse 50% não consigo alterar, não consigo dispor livremente. Eles têm até um nome, né? Essa parte que não é disponível. É legítima, que a gente chama. Sim. Então, a legítima eu não consigo mexer de forma alguma. E ela tem que ir para esses herdeiros aí que você falou necessários, né? Exatamente. Que no caso do Zagallo eram os quatro filhos. Isso. Entende? Exatamente. Então, 50% que ele tinha ali do patrimônio, poderia dispor, foi para um filho, o caçula. Exatamente. E os outros 50% dividiu para 4, que aí deu 12,5 para cada um. Isso. Então, por isso que ele ficou com 62,5 e os outros ficaram com 12,5. Então, começou essa confusão. Nossa. Mas aí a gente tem que pensar o porquê, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi que
houve uma certa discussão ali no começo, ali nos meados de 2012, a respeito da esposa falecida do Zagallo. Parece que os filhos haviam renunciado à herança, alguma coisa nesse estilo, e tinham transferido esses direitos ao pai. Ao passo que, quando a gente vê, por exemplo, essa questão do Zagallo, nos 7 últimos anos, né, o Márcio reforça isso, né, porque Zagallo não está mais aqui, mas ele reforça de que houve um certo tipo de abandono por parte dos irmãos de Zagallo diante dessa confusão, né, enfim, do inventário, e que depois parece que eles voltaram atrás, entraram com anulação, enfim, uma série de circunstâncias complexas, mas houve um certo tipo de abandono ao Zagallo. Então o Zagallo, né, ao passo que também esses filhos, né, que em tese, né, dizem o Márcio aí que houve esse abandono, que a gente não sabe ao certo se é abandono ou não, mas enfim, houve esse abandono, e aí a gente conseguiu verificar que não existiu, provavelmente, uma conversa entre eles, ao meu ver, parece que foi mais uma discordância mesmo, e também me parece que, na verdade, ficou meio abandonado essa questão do Zagallo como o pai, e eles não terem acesso também como filhos, né, em relação ao Zagallo em específico. Por quê? O Márcio alega que eles não queriam ter contato com ele, começa o primeiro problema, né, Márcio? Sim. E os filhos falando que não tinham acesso ao Zagallo. Márcio fala ao passo também que eles que abandonaram, né? E o Márcio já fala que o Márcio, na verdade, fala que inclusive tem um documento do Zagallo, escreveu falando que não poderia mais, em hipótese alguma, os filhos entrarem no hospital, quando ele estava em tratamento, né? Então, assim, existe essa não é uma discordância, mas estranho, assim... né? Assim, depois de 7 anos que eles abriram mão dessa herança, né? Quando a mãe faleceu... E eles não entraram com uma ação, né? Aí depois pra poder... de 7 anos eles vêm contestar, falando, querendo entrar com o inventário, né? Fazer a partilha dos bens da mãe. E não só isso, né? Assim, 7 anos passaram e você não tomou nenhuma medida também judicial. Ficou esse questionamento. O que realmente mudou nesse meio tempo? Exatamente. Aí, né? Então, ele acabou fazendo, né, essa questão e gerou diversos questionamentos, né? Assim como a gente é do estudioso dentro do direito sucessório, sobre o que poderia ter sido feito, né? E, assim, dentro do testamento, de uma forma geral. Eu acho que poderia ser feito dentro do testamento, por exemplo, uma questão de deserdação. Sim. Porque existe a possibilidade, como já a gente tá que falando... supostamente existia esse abandono. E não só isso, né? Como, né, o Márcio diz em algumas reportagens, né? Enfim, em algumas declarações à mídia, de uma forma geral, se houve esse abandono em uma moléstia grave, por exemplo, existe previsão dentro do nosso Código Civil para poder fazer uma deserdação. Essa deserdação ela pode ser feita por meio de testamento, onde que você indica, olha, eu fui abandonado pelos meus filhos, né? Suponhamos que seja essa condição. Fui abandonado pelos meus filhos e durante o tratamento, né, de alguma doença, enfim, ou durante a minha velhice, a gente poderia até ver essas possibilidades. Mas existiria sim a possibilidade de fazer a deserdação. E aí, qual que são os efeitos da deserdação? É como se aquela pessoa fosse considerada pré-morta. O que significa isso? Olha só. É como se ela não tivesse... Como se ela fosse realmente declarada morta e ela não existisse ao momento da abertura da sucessão. Entendi. Então, provavelmente, os filhos desses filhos do Zagallo, que seriam os netos, poderiam assumir a quota-parte que teria ali de direito ali dos filhos, né? De Zagallo. Então, haveria uma substituição, digamos assim. Sim, já passaria direto para os netos do Zagallo e não para os filhos em si, né? Poderia haver essa possibilidade, né, desse planejamento aí por parte do Zagallo, se houvesse realmente essa questão. Se não fosse do interesse dele, então permanecesse dessa forma. Achei ok, achei prudente. Sim, o testamento
aparentemente foi bem feito, né? Considerando que faz parecer que a história do caçula faz mais sentido, né? Parece que faz mais sentido. Mas se não fizer, né? Como também a gente também tá advogando para a parte contrária aqui. Mas eu acho que se não fizer, e eventualmente, porque existe uma alegação também sobre uma possível influência, né, desse caçula, né, sobre o pai, que talvez ele tenha influenciado, inclusive, sobre essa questão do testamento, né? O que pode acontecer, né? O que pode acontecer de fato. E aí, quando a gente vai fazer essa questão do testamento, né, que eles levantam essas bolas todas, enfim, a gente não sabe, eu não cheguei a me recordar se foi um testamento particular ou um testamento público. Mas, de qualquer forma, existem figuras para a gente verificar se aquela vontade daquela pessoa que manifestou no testamento realmente era dela. Se não foi viciada, Se não foi viciada. Porque existe um procedimento judicial para a abertura desse testamento e para o cumprimento desse testamento, né? Então, é verificado com as testemunhas realmente se ele estava livre de consentimento, se era a vontade dele, se ele era capaz de exprimir a vontade dele, se foi feita a leitura, porque é muito importante a leitura de um testamento quando você faz. Tem etapas a serem seguidas. Existe então, uma rigorosidade. Então, quando se passa um testamento e ele é eventualmente registrado, né, enfim, ou reconhecido pelo judiciário, já há a presunção de que realmente houve cumprimento desses requisitos para a realização do testamento. Então, por mais que exista essa discussão se ele foi influenciado ou não, creio eu que se o judiciário reconheceu, provavelmente deve ter cumprido todos esses requisitos. Foi reconhecida a legalidade daquele documento, né? Exatamente. Então, nesse caso, eu não vejo, assim, nenhum problema, né? Eles terem recebido, talvez esses filhos que devem ter recebido não devem ter ficado muito contentes. Felizes, né? Mas, assim, é uma estratégia muito boa que ele fez. E é importante a gente ressaltar que essa questão do patrimônio destinado a um dos filhos não necessariamente não pode ser filho, né? Pode ser filho, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser quem você quiser, né? Teve até alguns casos que são interessantes dessa destinação para questões diferentes, né? Por exemplo, teve uma imortal da Academia de Letras que ela destinou patrimônio em função de um cachorro que ela tinha para uma pessoa cuidar desse valor, para cuidar do cachorro. Do cachorro. Né? Hoje a gente não consegue destinar o valor para um cachorro, mas a gente consegue construir alguns legados, né? Que a gente pode dizer assim dizendo. Então, assim, a destinação desse patrimônio é livre. Lembrando, se você não tiver os herdeiros necessários, a destinação pode ser 100%. 100%. Então, eu posso dispor livremente do meu Provavelmente patrimônio. o que aconteceu com o caso dessa senhora aí com o cachorro é isso, né? Ela não tinha herdeiros necessários. Então, ela pôde deixar pra pessoa cuidar do cachorro. Exatamente, que era uma amiga dela. Né, e tá tudo bem, a ideia cachorro. é se planejar. Exatamente. Pra você fazer valer sua vontade após a sua morte, né? O que foi o que ela fez, né? Exatamente. Mas me surge uma dúvida quando você fala de deserdação, porque é muito comum a gente ouvir assim, porque fulano, eu vou te deserdar, fulano foi deserdado. Eu sei que no direito brasileiro são casos muito específicos, né? Não é qualquer caso que você deserda a pessoa, né? Até porque existe essa figura aí que é extremamente protegida pelo direito brasileiro, que são os herdeiros necessários, né? Sim. E é importante você falar isso, Mari, porque não necessariamente que eu coloquei no testamento que o meu filho vai ser deserdado. Existe um processo judicial para ser feito, é um processo de ação de deserdação, para eu ter esse processo e comunicar quando tiver uma decisão judicial no processo de inventário. Sim. Então, assim, eu tenho que ter provas. Então, por exemplo, já aconteceu em alguns casos no meu escritório de uma cliente em específico que ela estava com câncer, em fase terminal, não tinha mais tratamento, não tinha o que ser feito. E ela acabou ali fazendo, inclusive, o testamento para deserdar um dos filhos. E aí o intuito dela de deserdar esse filho é porque ele desejava a morte dela, porque ele queria ter acesso ao patrimônio de uma forma mais rápida. Ele verbalizou isso para ela, inclusive em rede social. Então, assim,
houve uma comprovação realmente que houve, além da moléstia grave, né, assim, de um abandono numa doença muito triste, né, e é uma doença que uma das mais que matam, né, no mundo. E é sua mãe, câncer, né? E é sua mãe. E aí, diante disso, a gente fez uma ata notarial, colocamos, né, isso tudo junto com o testamento, que ela fez um testamento particular, porque ela tinha medo dele. Nossa. Dele ter acesso, apesar de o testamento público. Eu expliquei a ela que jamais alguém teria acesso, a não ser com o falecimento dela, que teriam acesso ao testamento público. Mas, mesmo assim, ela se sentiu receosa. E ela fez um testamento particular. Deixou com o esposo dela, né? Uma pessoa de confiança, Uma pessoa né? de confiança. E houve essa questão, realmente, da deserdação. Então, é um processo que a gente tem que ter provas. É uma coisa robusta. Não é uma coisa só realmente constou no testamento, pronto, acabou. Não Entendi. é assim. Então, a gente precisa de fazer esse processo judicial para poder ter essa deserdação. A gente vê que, infelizmente, quando envolve dinheiro, né? A gente não pode colocar a mão no fogo por ninguém, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que se resguardar. E voltamos naquela questão, né? Do planejamento, né? E não só isso, a deserdação é uma escolha. A indignidade, que também é um outro, né, o instituto, né, que a gente fala dentro do direito, que o caso de indignidade muito presente, para mim, mais claro, é da Suzana, né? Von Richthofen. Isso. Que é um caso, para mim, mais claro de indignidade, porque ela matou os próprios pais, né? E os pais realmente não teriam condições de fazer um testamento para fazer. Então, a herança foi toda pro irmão dela, né? Exatamente. Então, um caso de dignidade aí muito presente, que eu vejo, assim, de uma forma muito mais clara, é o caso da Suzana Richthofen. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que a gente tem que diferenciar também, esses institutos. A deserdação é uma escolha, né? Eu decido fazer, né? Então, é isso. Eu tenho também a possibilidade de eu reconhecer e desistir dessa deserdação. Existe essa possibilidade também. Mas, em tese, se não há nenhuma outra manifestação da mesma forma, permanece aquela deserdação feita. Entendi. Né? Então, é feito primeiro o registro para depois fazer essa ação. Entendi. Então, no fim das contas, o Zagallo conseguiu se resguardar, né? Fez direitinho o que manda o script, né? Exatamente. Então, pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo, pode. Ele pôde, né? Ele fez tudo que estava dentro do script ali para conseguir fazer valer a vontade dele, né? E de quem realmente estava do lado dele num momento difícil. Enfim, pelo que parece uma moléstia grave, né? A velhice, enfim. A gente sabe que esse tema, para além do jurídico, né, do legal, a gente fala muito aqui também do ético, do moral, né? Exato. Você abandonar o seu próprio pai, e mãe. Eu acho que é muito importante também a gente falar sobre isso, Mari, porque existe um abandono muito grande de idosos no Brasil. Sim. Não tô falando que é o caso do Zagallo, mas eu acho que é um ponto importante da gente falar também, porque existem agora até decisões nesse sentido, né, de abandonos de idosos. Por exemplo, até de danos morais, enfim, e às vezes até de uma ausência, até meu ponto de ver, assim, a ausência de formas e meios de como entrar com isso. Porque às vezes o idoso ele não tem consciência de que ele está passando por um processo de violência ou que ele está passando por um processo de abandono. São poucos idosos. Imagina você como mãe ou como pai ajuizar uma ação contra o seu filho de abandono. É muito difícil, né? Mas eu acho que assim, é uma realidade do Brasil hoje o abandono. Isso tem sido muito estudado pela academia, né, pelos estudiosos do direito, mas também pela sociedade como um todo. E tem se tentado diminuir, né, essa violência contra o idoso. E é muito complicado, porque assim, eu já peguei casos assim, né, tem um ditado que eu ouço falar muito, é assim, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. E eu já peguei um caso, assim, que a gente tá falando não só de um abandono afetivo, mas o abandono econômico mesmo. Por quê? Às vezes, na velhice, muitas vezes acontece, né? A pessoa ali, ela vai precisar de um suporte financeiro maior. Seja de um cuidador, ou até de um irmão que tem que abrir mão da sua vida, da sua carreira, enfim, para dar suporte para esse idoso. E os outros irmãos ficam ali, né?
Aí, às vezes, é uma fralda, sei lá, né? E é um tudo, suporte. é tudo, Enfim, Mari. até aparamentar a casa, né? É tudo. A gente sabe. E aí, isso tudo vai gerando custos maiores. E aí, chegou com essa demanda pra mim. E a verdade é que o próprio idoso que teria que ajuizar essa ação. Se não fosse um caso de curatela. Que também, Exatamente. né? Então, o próprio idoso teria que ajuizar essa ação. Mas, às vezes, o idoso tá numa situação que... Ele não entende nem que existe essa vulnerabilidade. o idoso, vamos falar um caso que a pessoa tá até com Alzheimer. Como, né? Se bem que o Alzheimer teria que entrar com caso de curatela, né? Mas uma pessoa idosa, e aí, assim, a gente sabe que muitas vezes eles preferem viver ali daquele jeitinho deles e tudo mais, do que ter que, às vezes, ajuizar uma ação contra os próprios filhos. Pra o quê? Pedir... talvez uma pensão, financeira. Às vezes a pensão, porque pensão, né? a gente acha que pensão é só devida aos filhos, mas na verdade não, os pais podem pedir aos filhos. Sim, né? Então assim, a pensão não é só para filho, né? É para qualquer um que precise de pensão, né? Porque existe dentro do direito uma ideia de uma solidariedade familiar. Sim. Né? Então, todos ali são corresponsáveis pelo bem-estar, né, da família. Né? Então, é esse caminho, né? Ele vai, mas ele volta também. Né? Então, eu consigo pedir pensão. E esse caso que você falou, inclusive, ele se assemelha muito ao Zagallo, porque se realmente aconteceu da forma como eles falaram, durante 7 anos, esse filho caçula não teve carreira, provavelmente. Sim. Porque ele ficou 100% com o cuidado do pai. Sim. Então, eu acho que também Zagallo deve ter pensado sobre isso, né? Olha, meu filho me ajudou aqui na minha velhice. Ele ficou um tempo fora, né? Não se sabe ao certo. E às vezes não vou falar abandona, né? Mas tem que deixar de lado a própria família que ele construiu, né? Exatamente. Assim, a gente não sabe também se ele tem... Eu não sei, na verdade, se ele tem familiares. Mas ele sabe deve ter alguém. Ele deve ter alguém. E outra, não é a família, não é só com filhos, né? Isso. É uma família também, às vezes, que você tem um companheiro ou um companheira. Não sabemos se você precisa ter filhos. Mas... Eu acredito que se a gente pode transportar isso que você falou para esse caso em específico. Sim. Porque se realmente aconteceu dessa forma... Por que não, né? Por que não fazer isso, né? Esse reconhecimento. Né? Se 50% é muito ou pouco, a gente não sabe. Porque também não tem... Tem coisas que não acha... A gente tem certeza que não há valor. Sim. Né? Então, por exemplo, você ser cuidado, você ser resguardado em alguns sentidos de vulnerabilidade. Exatamente. Então, se você está num momento de vulnerabilidade, você pode sim recompensar essa pessoa e é o seu patrimônio. Sim. Você dispõe como você bem quiser. Se a lei tá deixando você dispor, né? E eu falo com os meus clientes. Tem cliente que fala, mas eu não quero deixar nada pro meu filho. Você tá certo também. Se você quiser vender tudo, viajar o mundo e o que sobrar para os seus filhos vierem... A gente escuta vários casos de famosos aí que já falaram que o filho vai ficar com só o mínimo do mínimo. Porque se ele construiu sozinho, o filho também tem que ser capaz de construir sozinho. Isso é uma ideia, é uma ideologia. Né? Não tem problema algum, mas tem que fazer dentro da lei, né? Exatamente. Então, assim, o Zagallo seguiu certinho. Provavelmente com uma ótima assessoria, né? Aparentemente sim. Uma ótima assessoria, porque ele dispôs o valor certinho e foi reconhecido judicialmente o testamento que ele deixou. Exatamente. E aí agora os filhos que vão discutir isso aí sobre o... que não vai ter muita margem, né, Mari? Porque ele respeitou certíssimo. Aparentemente não tem muito o que fazer, não. É aceitar e depois repensar mesmo, né? Sobre como tratar os pais, né, gente? Eu acho que esse episódio é muito sobre isso, né? Sobre essa questão mesmo, essa consciência mesmo de que uma hora a gente cuida e outra hora a gente pode ser cuidado, vai precisar ser cuidado. Com certeza. Isso acontece com qualquer um, né? Pode acontecer com qualquer um. Com certeza. Então é isso, pessoal. A gente hoje falou um pouquinho sobre a questão do Zagallo, né? E eu acho que, igual você bem disse, a mensagem foi repassada. E eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam. Vocês acham que a questão do Zagallo foi acertada? Será que ele realmente deveria ter feito dessa forma? Será que ele privilegiou um filho em função de outro? Se o motivo que ele privilegiou é realmente esse? Se a versão do filho caçula é a que procede ou a dos outros? Conta aí, gente. Vocês, como filhos, vocês concordariam com o Zagallo? E como pais também, vocês concordariam com o Zagallo?
Conta pra gente, comenta lá nas nossas redes sociais, curtam e compartilhem. Então é isso, né, família? Isso, falando em família, fica por aqui. Tchau, Tchau, tchau.